Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Eliana e nesse vídeo vamos responder uma questão de biologia do Enem de 2018.1 e eu vou lê-la rapidamente com vocês. A polinização, que viabiliza o transporte do grão de pólen de uma planta até o estigma de outra, pode ser realizada biótica ou abioticamente. Nos processos abióticos, as plantas dependem de fatores como o vento e a água. A estratégia evolutiva que resulta em polinização mais eficiente quando esta depende do vento é e temos as nossas alternativas. Para responder essa questão e entender os conceitos tratados em cada alternativa e também no texto, eu vou relembrar com vocês como é a constituição de uma flor, que é o órgão de reprodução sexuada das plantas angiospermas, e a principal função da flor é a produção de um fruto com sementes, porque essas sementes um dia irão germinar e formar uma nova planta. A imagem que eu coloquei aqui do lado tem uma flor completa porque ela tem todos os verticilos florais que uma flor pode ter. Os verticilos são estruturas da flor e eles são 4 no total. Se uma flor não tiver pelo menos algum deles, ela é chamada de flor incompleta. E eu vou falar agora então rapidamente dessas 4 estruturas florais. A primeira que eu coloquei aqui é o cálice, que é o conjunto de sépalas. As sépalas são aquelas folhinhas que estão embaixo das pétalas e elas geralmente são verdes. E elas servem para proteger a flor, para proteger também quando a flor está ainda em botão. A segunda delas aqui é a corola, que é o conjunto de pétalas. E ela geralmente tem cores diferentes, sem ser o verde, e também tem aromas diferenciados, cada uma com seu aroma, que agradam muitas pessoas também. E isso é para elas atraírem animais e insetos para polinização. Agora, a próxima estrutura é o androceu, que é a parte masculina de uma flor, que tem flores que têm a parte masculina e feminina e tem flores que só tem uma delas. Mas nesse caso aqui a flor ela tem as duas partes. E esse androceu é constituído pelos estames, que é essa estrutura aqui, que geralmente tem várias numa flor. E essa estrutura é formada pela antera e pelo filete. Na antera é onde ocorre a produção dos grãos de pólen que serão dispersos na polinização. E o filete, ele serve para sustentar a antera na flor. A quarta e última estrutura que eu vou mostrar aqui para vocês é o gineceu, ou pistilo, como está escrito ali na foto, que é a parte feminina da flor. Ele é constituído por carpelos. O carpelo é essa estrutura aqui, que é formada por estigma, estilete e ovário. O estigma tem como função receber os grãos de pólen. Já o estilete é onde os grãos de pólen passam para chegar até o ovário, e nele o grão de pólen passa por transformações. E no ovário estão os óvulos, que têm os gametas femininos da flor, assim como nos grãos de pólen tem os gametas masculinos. E é esse ovário que se tornará futuramente a semente, depois que essa flor for fecundada. Então vamos voltar para a nossa questão. A pergunta é: a estratégia evolutiva que resulta em polinização mais eficiente quando esta depende do vento. A diz assim: a diminuição do cálice. E essa é aquela primeira estrutura que eu comentei com vocês lá no começo, que é o conjunto de sépalas, que servem para proteger a flor. Então, diminuir o cálice poderia diminuir a proteção da flor e ainda não ia ajudar na polinização, porque a polinização é quando o pólen chega até o estigma que está na parte feminina da flor. Então, essa alternativa está errada, porque não ia ajudar na polinização. A B fala alongamento do ovário. Essa também não tornaria o processo da polinização mais eficiente, porque o ovário fica ali paradinho na flor, esperando a chegada do grão de pólen. Então, essa também está errada. A C diz que é a disponibilização do néctar. O néctar é um dos recursos que a flor utiliza para atrair insetos e animais polinizadores. Mas a questão pergunta como a polinização pelo vento pode ser mais eficiente. Então, o néctar não mudaria nada, porque o vento só passa e leva os grãos de pólen e eles caem aleatoriamente em outras plantas. Então, não ajudaria também, essa resposta está errada.
Vamos para D então. A intensificação da cor das pétalas. Lembra quando eu falei lá no início também? Essa é uma outra estratégia para atração de insetos e animais polinizadores para a flor. Então, assim como a C, ela está errada. Então, a única que sobrou agora foi a E, né? Ela é a correta porque os estames estão no androceu, na parte masculina da flor. Ela é formada pelo filete e pela antera. Lembra que eu falei que na antera que são formados os grãos de pólen? Se tiverem mais estames na flor, quando o vento passar, ele vai levar muito mais grãos de pólen. Porque quanto mais estames, mais anteras terão produzindo pólen. Assim, quando o vento passar, ele vai levar muito mais pólen e assim vai compensar a perda de quando o pólen cai no chão e cai fora das flores. Assim, essa é a nossa resposta correta. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês tenham entendido tudo e tchau, tchau!